Fala galera, hoje daremos continuidade à série de vídeos falando sobre o TFS 2012. O vídeo de hoje aborda o assunto de instalação e configuração de um servidor de build. Como sabemos, o TFS 2012 ele comporta instalação de vários servidores de build em um mesmo ambiente. No ambiente atual que eu tenho, estaremos configurando apenas um servidor de build associado à nossa application tier. A instalação é bem simples, temos que ter apenas alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é a criação de um usuário no AD, que nós criamos no vídeo número 1, que será responsável pelo serviço de build. E o requisito número 2, a gente ter já um ambiente instalado no TFS, que a gente chama de app tier. Bom, então vamos iniciar a nossa instalação no servidor de build. A máquina que eu estaria utilizando é essa daqui. E antes de nós iniciarmos a instalação, sempre é bom verificar o nosso guia de instalação. Esse guia de instalação é essencial como estamos instalando uma nova infraestrutura do TFS, com TFS Build, o TFS Proxy. Todos os pré-requisitos se encontram nesse documento. Então aqui nós podemos ver que nós temos um item que é só a instalação do Team Foundation Build Server. Então aqui nós temos todos os requisitos do sistema que ele pede, e aqui nós temos como configurar um novo servidor de build. Então eu aconselho que sempre quando for instalar, leia esse guia primeiramente, porque nesse guia está explicando quais são as melhores práticas, como deve ser feita a instalação. Então vamos executar o nosso exe de instalação do TFS Server. Essa parte ele é bem parecida com a primeira vídeo que nós fizemos, então a instalação é a mesma instalação, somente quando nós vamos configurar o TFS que nós vamos escolher que queremos configurar apenas um TFS Build. Então aqui ele está copiando todos os arquivos. E assim que terminar a cópia desses arquivos, nós vamos realizar a instalação. O processo de instalação já está sendo quase finalizado. E assim que esse processo for realmente finalizado, será aberto um wizard, onde nós podemos configurar e selecionar apenas a parte de TFS Build. O wizard é o mesmo que foi usado no vídeo número 1, quando nós configuramos o app tier. Então aí ele já está finalizando e vai ser aberto esse wizard para nós realizarmos a configuração. Veja que esse wizard é o mesmo wizard que foi aberto quando nós estávamos configurando o nosso application tier. Só que agora a única diferença, nós vamos selecionar a parte de configure Team Foundation Build Servers. É nesse item que nós vamos fazer toda a nossa configuração de build. Então basta nós clicarmos em Start. Nós vamos ter uma tela de boas-vindas, né? A gente clica em Next. Nessa tela nós devemos configurar qual que é a collection que esse servidor de build estará escutando. Então para cada collection nós temos no nosso TFS, nós poderemos ter um servidor de build associado a essa collection. Então vamos clicar aqui em Browse e adicionar aquele servidor que a gente instalou na aula número 1. Então o nome do meu servidor é esse aqui, TFS app tier. O path é o TFS, a porta 8080, e nós vamos conectar naquele servidor. Como podemos ver, o servidor foi adicionado. Então a gente clica em Close nessa tela e selecionamos aqui qual que é a collection que esse servidor de build será responsável. Clicamos em Connect e ele automaticamente vai colocar o endereço da nossa collection nessa tela. Então veja que ele já verificou que nós não temos nenhum controller para essa collection e também nós não temos nenhum agente para essa collection.
e também não temos nenhuma máquina associada a essa collection. Então clicamos em Next. Aqui essa configuração default, ele sempre verifica o número de núcleos do nosso processador. Como nessa máquina eu tenho 2 núcleos, ele colocou como o recomendado que eu tenha pelo menos 2 agentes para esse servidor. Então se eu quiser adicionar mais eu posso, mas nesse caso aqui eu vou usar o recomendado, que é 2. Eu clico em Next. Nessa tela aqui nós vamos configurar qual é a conta responsável pelo serviço do TFS Build, que é aquele usuário que nós criamos no vídeo número 1. Então o usuário é o TFS Build, digita a senha, dá um teste, ele achou meu usuário, clique em Next. Nessa última tela aqui é um resumo, então ele está falando que foi criado um servidor de build, está apontando para essa collection aqui, ele vai estar usando esse serviço e vai estar usando essa porta aqui. Também é muito importante nessa etapa da instalação verificar o nosso firewall. Temos que verificar se essa porta está liberada, então o nosso servidor de build não vai funcionar. Então clicamos em Next. Aqui ele vai verificar se todos os pré-requisitos passam. E aí depois nós clicamos em Configure. Então aqui ele vai fazer todo o processo de configuração do nosso servidor de build. Ele vai estar criando o controller e também vai estar criando os agentes para o nosso servidor de build. Então aqui ele finalizou com sucesso a nossa instalação do servidor de build. Então para finalizar o processo, nós clicamos aqui em Next. Nessa tela será demonstrado o resultado da nossa configuração e podemos clicar em Close. Então veja que o nosso servidor de build está configurado nesse servidor que nós escolhemos. Podemos clicar em Close, será aberto o console de administração do TFS. Aqui nós podemos selecionar a parte de Build Configuration, que nós vamos ver todas as configurações que realizamos naquela etapa anterior. Aqui nós podemos ver que temos o serviço de build. Então se nós clicarmos em propriedades, nós vamos ver que esse serviço ele está configurado para usar a Default Collection e ele está usando a comunicação na porta 9191. E também o usuário que está rodando esse serviço é o nosso TFS Build. Aqui nós podemos ver que temos um controller para esse servidor de build e temos vários agentes configurados. Se nós precisarmos de criar outros agentes, basta nós clicarmos aqui e estaremos adicionando novos agentes para esse servidor de build. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o agente número 3. Então, TFS Build agente 3 e dou um OK. Ele criou aqui um outro agente para esse nosso servidor de build. E ele vai já iniciar o serviço para que esse agente possa estar pronto, que quando entrar um build na fila, ele possa ser acionado automaticamente. Então temos um refresh aqui, todos os nossos agentes já estão preparados para iniciar o trabalho de build do nosso TFS. Então nesse vídeo foi demonstrado como fazer a instalação e a configuração do servidor de build baseado na plataforma do TFS. Espero que vocês gostem e até a próxima videoaula.